graça e a paz de Deus esteja com todos. Que Deus toque no coração de cada um. Que Deus dê sabedoria. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo na vida de cada um. Através dessa leitura. Através da oração. Senhor Jesus, faz um milagre acontecer na vida de cada um. Fala em cada coração. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo, venha dar sabedoria. Sabedoria para viver, sabedoria para vencer, sabedoria para conquistar dias melhores. Sabedoria para vencer os obstáculos da vida, as adversidades. Fala comigo, Espírito Santo de Deus, dá discernimento. Já me lê a tua palavra em Jotá. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo na vida de cada um. Venha salvar, curar e libertar. Meu Deus, porque o poder está em tuas mãos, Senhor Jesus. Que a graça e a paz de Deus estejam com todos. Eu leio a leitura aqui no livro de Romanos. Romanos, capítulo 4, versículo 20 a 21. Romanos, capítulo 4, versículo 20 a 21. Entendeu? Assim. A fé nem Abraão não perdeu, a fé nem duvidou. Abraão nem perdeu a fé, nem duvidou. Da promessa de Deus, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé encheu de poder. Ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus poderia fazer o que havia prometido. Viu, minha gente? Que coisa linda. Que coisa linda é a fé. Que coisa linda é a fé. Que coisa linda é a fé. Que todo mundo diz que tem. Todo mundo diz que tem fé. Agora, ter fé, minha gente, não é dizer eu tenho fé. Não é. Porque Abraão, sabe da história de Abraão? Quando Abraão vivia junto com a família, com a parentela, aí Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei, a terra que manda leite e mel. Abraão abandonou tudo. Abandonou tudo para fazer o que Deus mandou. Saiu do meio da parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, uma terra que manda leite e mel. Falou para Abraão. Aí quando Abraão chega na terra prometida, que Deus prometeu, foi sofrimento e mais sofrimento, sofrimento e mais sofrimento, sofrimento e mais sofrimento. Abraão não desistiu. Ele não desistiu. E no final da história, só um filho que ele tinha Deus pediu a ele como sacrifício para ele fazer uma fogueira e jogar aquele filho como sacrifício no fogo
Tudo isso ele fez. Tudo isso ele fez. E não desistiu. Quando Deus disse, vai para a terra que te mostrarei, a terra que mana leite e mel. E Abraão passou pelos momentos mais difíceis, sofrimento. E ele não desistiu, continuou. E foi dono da promessa, recebeu a promessa de Deus. Porque muitos dizem que tem fé, qualquer problema, está desistindo, está lamentando, está murmurando. Abraão cantou, está dizendo aqui, ó. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou. Ele nem perdeu a fé, nem duvidou, Abraão. Não duvidou de Deus. Se você até disse, eu disse que eu vinha para uma terra, ia morar numa terra que mana leite e mel, sai do meio da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei, uma terra que mana leite e mel. Ele não murmurou. Ele continuou fazendo o que Deus mandou. Não é, minha gente, a pessoa dizer, eu tenho fé, mas ser obediente a Deus. Para a promessa de Deus se cumprir em nossa vida. É ser fiel a Deus, ser obediente a Deus, para a promessa se cumprir em nossa vida. Aí diz assim, olha, Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus, tá vendo? Ele nem duvidou, ele nem perdeu a fé, nem duvidou ele não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé encheu de poder, a sua fé encheu de poder e ele louvou a Deus. A sua fé encheu de poder e ele louvou a Deus. Por quê? Tinha toda a certeza, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. A fé é a certeza. A fé, dúvida. Quando a pessoa tem dúvida, não tem fé, mas ele tinha toda a certeza que Deus ia fazer. Assim mesmo, quando Deus pediu, o único filho que ele tinha, Isaac, o único filho que ele tinha, Isaac, para ser queimado no fogo, ele fazia uma fogueira e jogar aquele filho dentro daquela fornalha de fogo, fogueira, como sacrifício. Deus fez aquilo, pediu, quando ele juntou a lenha, acendeu o fogo, que pegou o filho no braço para jogar dentro daquela fogueira, Jesus suspendeu. Deus suspendeu. Deus estava provando a fé de Abraão. Deus suspendeu. Deus pediu e tudo que Deus mandava Abraão fazer, ele fazia. Era sofrendo, era passando por um momento muito difícil na vida dele, mas fazendo tudo que Deus mandava. É assim, minha gente. É assim que é para nós viver. A fé sem obra é morta. Os heróis da fé, tá aí. A história dos heróis da fé, no livro de Hebreus. Na carta aos Hebreus, você pode ler a história de Abraão. Você pode ler a história de Isaac. Você pode ler a história de Moisés. Ler a história de Noé. Tudo no livro de Hebreus. O que é a fé?
Porque muitos dizem, nós somos salvos agora pela fé. Toda a vida foi pela fé. Está no livro de Hebreus, a história de Abraão, a história de Moisés, a história de Noé, a história dos heróis da fé. Você pode ler no livro de Hebreus, e está mostrando, modo de nós saber o que é fé. A pessoa ter um único filho, como Abraão, e Deus pedir aquele filho dele para ser queimado no fogo como sacrifício. E ele continuou, não desistiu, porque ele tinha toda a certeza que Deus ia cumprir a promessa na vida dele, o que ele prometeu. Ele tinha certeza. E ele não desistiu, continuou obedecendo a Deus. E Deus prova a gente. Tem muitas vezes que a gente passa por um momento difícil, que a gente acha que é uma coisa ruim na vida da gente, e às vezes nem é. Às vezes nem é. Às vezes acontece uma coisa que parece um mal, mas muitas vezes é Deus provando a pessoa, manda a pessoa aumentar a fé. Feliz daquele que vencer as provas. Feliz daqueles que vai ter direito, vai herdar a coroa da vida. Os vencedores herdarão a coroa da vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você diz que tem fé, mas você tem dúvida, você murmura, você lamenta, fica murmurando, lamentando, não é fé. Mostre a tua fé, assim como Abraão mostrou. Mostre a tua fé. Espera no Senhor e confia nele, que ele satisfará o desejo de teu coração. Davi falou, espera no Senhor e confia nele, que tudo ele fará. Deus é o dono do controle. Deus é o dono da bênção. Deus é aquele que cumpre a promessa na vida dos que crê, na vida dos que obedecem. Não é só crer. Crer e não obedecer não vale de nada. Porque Jesus falou que o diabo crê, que estremece, mas não obedece. E a fé sem obra é morta também. Sem fé é impossível agradar a Deus, está escrito. Está escrito no livro de Tiago, está escrito na carta aos Hebreus. E aqui eu estou lendo na carta aos Romanos. Apóstolo Paulo, ele foi um homem muito terrível, né? Ele era perseguidor do povo de Deus. Mas depois ele passou a ser perseguido. Depois ele passou a ser perseguido, depois que ele aceitou Jesus. E a perseguição veio contra ele, mas ele não desistiu. Ele dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro e o viver é Cristo. O apóstolo Paulo que dizia. E ele continuou pregando o Evangelho. E assim muitos homens de Deus. Está aí a história no livro de Hebreus, se você quiser ler. A história dos heróis da fé. Para você nunca abrir a boca e dizer que tem fé, quando você anda lamentando, quando você anda murmurando, com dúvida, duvidando, zombando.
Porque a pessoa está duvidando, é a mesma coisa que está zombando de Deus. É confiar. A luta vem e passa. A luta vem e passa. É Deus que te sustenta. Entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele, que Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus toque em cada coração. Que Deus dê sabedoria. Que Deus ilumine os caminhos. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo na vida de cada um. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém.